Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Vamos dar início a esse culto com uma breve oração. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa o culto dessa noite, Senhor. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua glória, Pai. Venha ao nosso culto essa noite, Senhor. Nos fortalece, nos enche com teu poder, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua ajuda, Pai. Sem você, nós não somos nada, Senhor. Nos enche com o teu Espírito Santo. Nos enche com a tua graça, Senhor. Nos enche com a tua glória, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Tenha misericórdia conosco. Tenha piedade conosco, Senhor. Tenha paciência com nossos familiares, Senhor. Tenha misericórdia com todos, Pai. Por favor, Senhor. Venha ao nosso encontro essa noite, Senhor. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua glória nessa casa, Pai. Por favor, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, Senhor. Por favor. Amém e graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos dar início a esse culto com a meditação na Santa Palavra, no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, versículo 1 até o 5. Depois nós vamos ler capítulo 3, versículo 4 e versículo 10. Amém? Amém, graças a Deus. Aleluia! Pode ler? Aleluia! É difícil achar ele mesmo, eu estou em casa, não achava hoje. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas primeiro. Primeiro versículo 1 até o 5, depois capítulo 3, versículo 4, depois versículo 10. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que aí para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se.
Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, porém, para o aliviarem do seu peso. Mas Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Agora Jonas, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Agora, versículo 10. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão. Não, versículo 10 do terceiro, do capítulo 3. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhes faria e não fez mais. Amém? Graças a Deus, irmãos. Aqui, irmãos, fala do profeta Jonas, que ele recebeu uma ordem clara do Senhor, uma ordem absoluta do Deus Todo-Poderoso, e ele desobedeceu. Todos nós já ouvimos falar desse profeta. O profeta que em seu coração guardava muita mágoa e muita raiva da cidade de Nínive. E o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, lhe deu uma ordem, e ele, devido a não gostar, não suportar o povo de Nínive, ele descumpriu e mudou de caminho. O Senhor mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Um profeta, viu? Um profeta fez isso do Senhor. Imagine nós. Então, irmãos, primeiramente eu vou explicar por que o profeta Jonas tinha tanta raiva da cidade de Nínive. No tempo que o pai dele era profeta, o profeta Amitai, ele era pai de Jonas e ele era um profeta na época. E Jonas era como se fosse um pré-adolescente já sendo instruído na palavra para substituir o pai dele como profeta. E como o povo de Israel sempre estava em guerra, até hoje tem guerra, não para a guerra entre Israel e os seus inimigos, a Síria vivia afligindo e castigando o povo de Israel. E devido a isso, o profeta Jonas cresceu vendo o povo de Israel sofrer na mão dos assírios. Sofrer, e naquela época, quando o outro rei ganhava a cidade, ele matava o rei e matava todos os descendentes do rei. E também eles faziam isso com os profetas de Deus. Eles tentavam acabar primeiramente com o rei e com a palavra de Deus que vinha através dos profetas. E Jonas cresceu assim, os assírios tentando destruir a ele e a sua família, que era descendentes dos profetas, e destruir Israel completamente. Por isso que ele tinha tanta raiva de Nínive. Mas onde entra Nínive nessa história dos assírios? Nínive era
era a capital dos assírios. Era a cidade principal dos assírios, por isso que o profeta Jonas odiava Nínive. Era o arqui-inimigo, o principal inimigo do povo de Israel naquela época. Por isso que o profeta Jonas, quando recebeu a ordem do Senhor, ele virou as costas para o Senhor e disse: não, para ali eu não vou. Por mim eles perecerão, eu não vou falar a palavra do Senhor para eles. E devido a isso, os assírios castigando Israel, ele criou esse ódio, um ódio tremendo contra a cidade de Nínive, porque era a capital dos assírios. E ele desde criança que vinha sendo perseguido. Eu, irmãos, particularmente, eu me identifico um pouco com Jonas. Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Porque eu desde a minha pré-adolescência, que eu ali na Rua da Paz do bairro Santa Luzia, que eu venho sendo atormentado por, vamos dizer, servos de Satanás, feiticeiros que eu não sei o que eles viram em mim, que desde a minha pré-adolescência que eles fazem trabalho contra mim, feitiço, e até hoje ainda faz ainda tudo vivo. Por isso que eu me identifico um pouco com Jonas. Por quê? Porque eu olho para eles, se eles der bom dia, eu nem respondo. Não respondo, finjo que eles nem existem. E também a prova que eles, desde quando eu era pré-adolescente, assim de 12 para 15, que eles faziam feitiçaria contra mim, a prova é que tudo que eu vi antes, eu vejo agora de novo. Eu digo, eu já vi isso antes. Então, eu me identifico um pouco com o profeta Jonas, porque ele cresceu vendo os assírios castigando Israel, e eu cresci sentindo uma presença maligna, sem ter noção do que era. E, devido a isso, eu chamo eles de servos de Satanás. É meus vizinhos lá, meus vizinhos, um colado do outro. Mas eu diferente do profeta Jonas, se eles, os servos de Satanás lá, meus vizinhos, se eles quiserem ouvir a palavra, eu prego, eu explico para eles, mostro para eles o quanto Deus é bom, o quanto Jesus é bom, e o Espírito Santo é bom. E também se um dia eles se converterem e seguir a Jesus, eles são meus irmãos em Cristo. Eu cumprimento eles a qualquer hora do dia, se um dia eles virem se converter. Se eles virem para aqui, ele é meu irmão em Cristo. Mas enquanto eles são servos de Satanás, eu lá e ele mais para lá. Mas eu faço diferente do profeta Jonas. Vamos voltar para o profeta Jonas. Aqui fala, irmãos, que Deus deu uma ordem para ele e ele não quis ir por causa da raiva que ele tinha daquela cidade. Aqui mostra que Jonas tinha uma raiva tremenda de uma certa região. E hoje em dia, quase todo crente ou um que está chegando para a igreja, ou já passou por isso,
tem certas pessoas que, durante a nossa caminhada aqui, às vezes nós não toleramos ela, devido a elas vir nos perseguir, nos caluniar e querer nos destruir. Todo crente tem ainda para passar, ou já passou ou está passando. Tem pessoas que nós não queremos ver. E se o crente for lá, às vezes soltar a palavra, é movido pelo Espírito. Por quê? Porque a natureza do ser humano é mau. Nós estamos aqui reunidos, é movido pelo Espírito. A nossa natureza não quer nós aqui. A nossa natureza quer nós lá fora, fazendo o que o inimigo quer. Do mesmo jeito é tipo um ser humano perverso, maligno. Nós só vamos até ele soltar a palavra movido pelo Espírito. Porque se for pela nossa natureza, nós não vamos até ele. E às vezes que tem crente para tudo, né? Tem crente para tudo. Tem crente que diz que não tem isso dentro de si. Diz que é bom, é sabor de mel, é mil maravilhas, não tem nada contra ninguém, não tem. Mas o crente que fala isso, ele é o pior, porque é soberba. Porque o ser humano, quando vem para a igreja, ele é movido por Cristo. É Cristo que move dentro dele. Então não tem esse servo que fala que ele é mel, que ele é doce, que ele é o bem, que ele é... Não tem esse. Porque nós, sem o Espírito, nós estamos perdidos. Se às vezes um assassino perverso, incrédulo, maligno, para nós ir lá e falar a palavra, só se Deus for conosco. Se for pela nossa natureza, nós não vamos. Porque a nossa natureza é a mesma dele, lá fora. E nós só vamos conseguir chegar desse tipo de pessoas, igual Jonas tinha raiva de Nínive, movido pelo Espírito. Sem o Espírito, ninguém vai fazer nada de bom para agradar a Deus. E também, irmãos, aqui fala também a causa da desobediência de Jonas. O que foi que causou a desobediência ao redor dele? Fala que ele estava no navio e o navio começou a perecer e os tripulantes a descartar os seus bens materiais no mar. Aqui o que Deus mostra é que quando o crente desobedece, quem está ao seu redor sofre. Não tem essa, a conta é simples. Ele desobedeceu, entrou no navio e o navio começou a perecer com outras pessoas. Particularmente, como eu clamo todo dia para Deus trazer minha família para perto de nós, para aqui para a igreja, toda vez que eu desobedeço, esse meu pedido fica longe. A conta é simples. Do mesmo jeito que aconteceu lá com Jonas, acontece hoje aqui. Toda vez que eu desobedecer, quando eu falar de Jesus, minha mãe vai mostrar o dedo, igual ela mostrou hoje. Eu não vou virar crente. A relação aqui a desobediência, o que traz em outras pessoas que estão à sua volta. O ruim é que às vezes era para só nós sofrer, mas não. Abrange
E toda vez, eu particularmente, toda vez que eu desobedecer, minha família vai ficar mais longe de Cristo. E eu vou continuar pedindo, e se eu continuar desobedecendo, vai ser uma petição em vão. Não vai adiantar de nada. Só vai ter resultado se eu obedecer a palavra de Deus. Essa é a relação do pecado. E também, irmãos, depois dele, no capítulo 3, versículo 4, enfim, ele ter escutado a Deus e ter ido a Nínive pregar a santa palavra, Deus teve misericórdia com a cidade. E ele nem percebeu o que ele pregou rapidamente. Pregou quase nada. Ele foi sem querer, não queria estar ali. Ele foi como se fosse obrigado por Deus. E ele não pregou quase nada na cidade. O que ele falou foi que ainda em 40 dias Nínive será destruída. Foi a palavra que ele soltou dentro da cidade de Nínive, a capital da Assíria. E Deus teve misericórdia com eles e salvou a todos. O que é que a palavra mostra aqui nesse momento? A palavra mostra que, como eu falei questão do servo de Satanás, né? Que eu uma vez não podia. Às vezes tem lugares que o crente não quer ir. Quando ele vai e fala a santa palavra, ali é onde Deus vai mais derramar graça. Foi o que aconteceu com a cidade de Nínive. Jonas não queria ir, ia morrendo afogado, depois foi engolido pelo peixe para não ir pregar para Nínive. O ódio perverso de Nínive. Então, depois que ele pregou, e ele não pregou, ele condenou a cidade de Nínive. Ele condenou, ele disse que em 40 dias ia ser destruída. E Deus teve misericórdia por todos, e todos se converteram ao Senhor. A cidade por completa. Aqui é como eu falei, quando tem aquele lugar que nós, não, ali eu não vou ali não dá certo eu ir. Aí, quando o Espírito age em nosso coração, e o Espírito ganha a batalha, que o Espírito sempre ganha a batalha, aí se nós formos e pregar a palavra de Deus, é ali onde Deus vai mais dar uma graça e vai tocar no coração daquele ser humano. Pode ser numa boca de fumo, pode ser no terreiro, no centro de macumba, não importa. Se o Senhor mandou ir, e às vezes nós sem querer ir, nós fomos sem nem acreditar que eles vão ser salvos, é ali onde Deus vai derramar mais graça e vai mostrar o quanto o Senhor manda em tudo e quer salvar a todos. Foi o que aconteceu com Nínive. Jonas não queria ir de nenhum jeito, ele queria morrer, mas não queria falar a santa palavra para Nínive. Mas quando Deus convenceu ele dele ir lá, e ele falou poucas palavras, foi ali que Deus derramou uma graça tremenda, o seu Espírito agiu no povo perverso, e todos se converteram ao Senhor, e foram salvos pelo nosso Deus. É pesado. Eu, pensando nessa palavra, vou até mudar em relação ao bruxo lá. Agora eu vou lá pregar a palavra, que é para Deus mudar e destruir lá. Vou lá, ó, daqui a 2 dias vai ser tudo destruído aí. Aí se eles quiserem ouvir a palavra, eu falo. Amém? Graças a Deus, irmãos. Essa era a palavra que eu tenho para hoje em relação à palavra santa de Deus.
Rita, vai? Vai? Agora vamos conceder a primeira oportunidade da noite à nossa irmã Rita. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, salve todo mundo na paz do Senhor Jesus. Amém!